Pessoal, bem-vindos ao Arquitetando com Fernanda Cirineu. Hoje nós estamos aqui em Campinas, conhecendo a Léo Sob Medida. Ela é uma fábrica, uma indústria muito interessante, porque ela é uma mistura de marcenaria com móveis planejados e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. E também a gente vai ter um bate-papo muito gostoso com o Jonathan, que é o proprietário da Ornato Marcenaria, que fica em Sorocaba. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e aproveite, porque o programa vai estar incrível. Vai para marcenaria, para mescla, né? É o justo. Essa máquina que faz, ela é como se fosse uma impressora. Então, se a gente quiser fazer até um desenho diferente, um corte redondo, uma peça orgânica, essa máquina faz. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Dá para personalizar com peça orgânica também para o cliente. Que legal, isso é muito legal. A pintura, né, é especial para não oxidar a peça. Essas peças também elas desencaixam da estrutura. Você pode montar e também fazer a higienização da peça. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Arquitetando com Fernanda Cirineu e hoje a gente tem um convidado muito especial. Nós vamos entrevistar o empresário Jonathan Santos, ele que é o dono da Ornato Marcenaria. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer conversar com você, é um prazer participar do seu programa. Ai, que legal. Conta um pouquinho, a sua empresa, você atua em Sorocaba, como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. A gente atua em Sorocaba e região. Nós estamos atuando numa plataforma nova no mercado. Então, é isso que eu ia perguntar, porque assim, é uma plataforma diferente, não é uma marcenaria convencional. Não é uma marcenaria convencional. Porém, nós temos assim toda a vantagem que uma marcenaria tem em relação a atender os projetos do cliente, os desafios que o projeto às vezes exige, né? A gente fala que é uma mescla da loja, também convencional, dos planejados, os franqueados e tal, e é também uma mescla da marcenaria. As vantagens que a marcenaria tem. Une o melhor dos dois. O melhor dos dois. Aprendemos muito com as lojas, então por isso que a gente consegue identificar alguns pontos fracos, também com a marcenaria. Então, tendo esse histórico de bastante tempo, e qual que seria esse ponto fraco e ponto forte de ambos? A loja, ela tem um ponto fraco de muitas das vezes não conseguir atender o projeto do arquiteto. Ela vai começar a descaracterizar o projeto para atender a biblioteca que ela foi destinada a desenvolver ali, pela questão ali da linha deles, né? Eles falam muito da linha. Eles são mais engessados, vamos falar assim. Até mesmo com medidas. Essa profundidade eu não consigo alcançar, essa altura não dá para fazer. Até a questão mais milimétrica que o cliente às vezes se atende também, em questão de alturas de gaveta, profundidades. Então, muitas das lojas não conseguem fazer essas edições personalizadas. Entendi. E na marcenaria, aí já muda a história. Eles conseguem utilizar toda essa questão de medidas, acabamentos, diversificar bastante. Porém, a marcenaria ela tem problemas logísticos. No caso, como vai entregar para o cliente? Marcenaria, geralmente, a grande parte das marcenarias entregam o móvel sem embalar. Ou eles só passam stretch ali nas peças e levam. Ou leva pré-montado. Isso vai ter um problema na hora de chegar na casa do cliente, esse produto. Tem muita avaria, batidas e tal, né? E a marcenaria tem um outro déficit da parte de produção.
Então eles não têm eles não conseguem fazer muita usinagem como a indústria consegue atuar para fazer um sistema desmontável. Então eles fazem muita estrutura permanente. Então se o cliente às vezes tem um acidente na cozinha molhou uma peça e só precisa trocar uma peça só, ela não consegue fazer isso, porque ela tem que basicamente trocar o móvel inteiro, porque uma peça fica interligada com a outra junto na com a marcenaria. outra. Tá. E na parte da loja, você tem módulos. Tá. Só que quando a loja atende sob medida, muitas das vezes sobe muito custo, porque tem muita edição no móvel. Tá. Então o cliente, quando ele vai para a loja e ele dita muito o móvel, deixa muito mais personalizado do jeito que ele quer, o preço sobe demais. Tá. Na marcenaria, ela já não tem esse problema, mas ela vai ter daí os problemas logísticos que o marceneiro geralmente tem. E até mesmo a questão dos prazos. Uma marcenaria, o prazo é muito mais longo, porque geralmente o marceneiro é o mesmo que corta, é o mesmo que vai montar, ele fecha a marcenaria dele para poder ir lá no outro cliente fazer. Então ele tem esse passinho de tartaruga ali na questão de dinâmica para entregar o produto final para o cliente. Então você detectou, vamos falar assim, as dificuldades de ambos. Exatamente. E os pontos fortes também de ambos. Sim. E você uniu. Como é que foi essa junção? Aí que entra essa grande indústria aqui, que é o Grupo Léo. Tá. A Léo, ela iniciou, né, com... Que chama-se Léo Sob Medida, Léo né? Sob Medida. Tá. A Léo, ela iniciou como loja para atender as marcenarias. Tá. Vendendo ferragens, a parte de chapas, para os marceneiros executarem a produção dos projetos. Sim. Alguns lojistas também que optaram a comprar produto e ferragem auxiliares para atender projetos também. Então eles expandiram a nível Brasil e eles começaram a enxergar algumas lacunas ali, algumas dificuldades do mercado, principalmente com a marcenaria, que é a questão do prazo de entregar o projeto para o cliente. O marceneiro muitas das vezes pegava 2, 3 projetos, no quarto projeto ele já espanava e não conseguiria entregar, e ele perdia o cliente. Tá. Então eles decidiram abrir uma fábrica pequena, primeiramente, para fazer cortes, assim, colocar uma biblioteca para o marceneiro vir até eles, pegar esse produto já pré-produzido e complementar com a marcenaria. Só que os marceneiros não entenderam muito isso e começaram a achar que era competição. Então, aí eles sentiram essa dificuldade. Eles falaram, será que a gente vai fechar a fábrica? Porque os marceneiros estão entendendo que é uma competição. Então, eles começaram a colocar pessoas na fábrica, montaram um espaço menor, que não era esse showroom que a gente tem hoje, e para mostrar como que funcionava essa campanha de ajudar eles, né? Alguns marceneiros aderiram e outros não. Só que todo marceneiro tem o arquiteto por trás, que gosta daquele marceneiro e tal. E os arquitetos começaram a vir até aqui na Léo Sob Medida e conhecer um pouco desse espaço, conhecer um pouco desse universo aqui. E a Léo também foi entendendo como o mercado começou a se comportar. Sim. E alguns dos arquitetos, designer de interiores, eles basicamente já costumando trabalhar com a linha moveleira, decidiram também entrar na fábrica aqui e fazer, bom, eu vou atender meu cliente e eu vou hoje arriscar um pouco aqui e não vou talvez usar o marceneiro. Entendi. Ou eu coloco o marceneiro para montar o móvel em vez de produzir o móvel. E eu atendo o meu projeto e faço ele de acordo com o que eu quero. Não preciso ficar na mão da pessoa ali que fala, olha, isso aqui não dá e tal. Então surgiu os escritórios e estúdios. Onde a gente consegue entender que quando um lojista tem uma loja muito grande, um showroom muito grande, franqueado, ele tem um custo. Sim. Quem paga esse custo? O cliente. É o cliente. Então o cliente ele precisa entender que entre 25% a 30% do que ele compra numa franquia, ele não está pagando o produto, ele está pagando o custo logístico. Então, pensando nisso, eu desenvolvi minha empresa de uma forma que eu vou entregar... Que é o Ornato. Que é o Ornato. Que hoje eu entrego para o cliente um produto especializado nas características do alto padrão. A competição que eu tenho são de grandes marcas, que eu faço competição de frente hoje com os projetos. E eu entrego o resultado final do mesmo jeito que as grandes marcas entregam, só que o meu custo em relação a isso é bem menor. Então eu entrego o justo para o cliente. Então ele consegue o mesmo nível de alto padrão de grandes lojas renomadas. Exatamente. Porém,
a gente consegue com um custo bem menor para ele. Bem menor. Então ele tem um custo-benefício imenso. Exatamente. Só que ainda a gente tem algumas adaptações que eu fui desenvolvendo, porque tem alguns clientes que gostam de olhar o showroom. Como eu sou de Sorocaba e eu decidi abrir um escritório, então o cliente fala, você não tem um showroom? Porque ele já vinha da loja imaginando que ia haver um showroom também comigo. Então, alguns dos clientes tinham dificuldade de entender como funciona a plataforma. Então, eu tive porque é um sistema totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Que o pessoal conhece muito, loja planejados, conhece muitas marcenarias, mas esse sistema realmente é um sistema novo. Novo, exatamente. Ele existe há 6 anos, completou 6 anos, a Léo Sob Medida. Então, eu tive que entender também a forma que eu poderia apresentar melhor e efetivar ali o cliente a entender o produto que ele está comprando e como ele iria ser atendido até o final. Então, criei alguns mecanismos como vídeos para mostrar para o cliente, levar a fábrica e o showroom daqui até o cliente para que ele entenda melhor. Porque apesar de não ter a loja física, vamos falar assim, tem todo o showroom aqui na fábrica, que é lindo, a gente vai estar mostrando depois para vocês. E assim, maquinários, tudo de ponta mesmo, né? Então, a mesma qualidade dessas grandes lojas. Exatamente. A linha de fabricação, ela é interessante porque ela preservou a forma da marcenaria, que tem ainda algumas coisas que é feito manualmente, que vocês vão estar vendo lá. E temos o que é de melhor no mercado, que é a tecnologia para a produção. Hoje você, por exemplo, se a gente for falar de carro, todo carro hoje ele foi sempre sendo adaptado a ser a montagem, a produção automática, com pouca mão de obra humana para não ter muito erro e ter precisão. Aqui na fábrica acontece da mesma forma, então tudo é muito mais voltado para a parte automática, para que tenha precisão e o produto chegue com a mesma qualidade para todos os clientes que estão adquirindo. Só que não deixamos de lado a marcenaria raiz, que são algumas peças especiais que são ser feitas à mão que tem que ser feito à mão. Então valoriza o profissional, porque ele só faz aquela peça mesmo, então ele fica cada vez mais detalhista no que ele está fazendo, porque quando você fala para o marceneiro, fabrica a minha casa toda, ele vai fabricar a sua casa toda, e ali existem as peças especiais. Muitas das vezes as peças especiais não ficam tão bem acabadas. Por quê? Porque ele ficou dando acabamento em muita coisa, de forma manual, ou às vezes teve muito trabalho para execução. Então quando você pega o marceneiro e põe ele para fazer só aquele acabamento especial, ele vai entregar um resultado muito melhor. Que bacana. E conta um pouquinho, como é que você começou? Como é que foi? Você trabalhava no que antes? Eu sempre trabalhei com o segmento de móveis planejados. Iniciei com móveis prontos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E fui para a área de vendas, fui treinado por pessoas assim importantes de Sorocaba, com a parte da decoração também. Designer e tal, e eu achei muito interessante esse universo do móvel planejado. Quando eu vendia móveis prontos, tinha o armário pronto, a estante, né, o rack. Então a gente vendia tudo pronto, e quando eu olhava aquele esquema de montagem, eu falava, nossa, que legal isso aqui, como monta e tal, então eu me interessei até em montagem. Então eu passei por vários setores ali, entrei na área de venda. E quando eu conheci o desenvolvimento do móvel planejado, que ainda era o começo disso também, aquilo ali para mim foi algo muito interessante, porque eu sempre tive curiosidade de montar aquilo ali. E a gente tem que montar para o cliente a planta técnica, para mostrar que como monta. Então eu falei, nossa, é igual a gente trabalhar como se fosse uma fábrica, né? Que entrega assim, vamos dizer, tudo embalado, tem aquela planta técnica que o montador monta. E eu achei interessante que a gente passava por esse processo ali na hora da venda para o cliente e personalizava muito para ele. Então aquilo era muito interessante. Então foi bacana porque você foi pegando experiência em várias áreas, né? E isso agrega muito, porque às vezes a pessoa tem uma loja, alguma coisa, mas ela tem experiência só, às vezes, no administrativo. Enfim, agora você não, você passou por todas as etapas, conhece um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Ou muito de cada coisa. Exatamente. E entra a questão também da estabilidade do mercado, porque
Depois que eu comecei a trabalhar de uma forma profissional mesmo na área, a gente acaba depois aceitando alguns desafios que colocam na nossa frente, né? Então, alguns lojistas falavam, olha, eu gostaria que você fosse gerenciador de equipe, para mostrar para eles como que é feito, como que vai atender, mostrar algumas táticas que a gente usa que dá certo, então eles acabam querendo que a gente passe isso para a equipe, quando a gente entra no corpo, né, da empresa. Então a gente vai entender melhor sobre o assunto, o que é, porque às vezes o arquiteto ele tem muita coisa para fazer, e ele tem tudo estabelecido ali no contrato com o cliente, e o cliente ele sempre precisa de informação, ele precisa às vezes de uma, vamos dizer assim, um pouco mais de conteúdo sobre os processos, né, de execução de cada etapa. E o arquiteto, muitas das vezes, não tem tanto tempo de dar essa atenção para aquele determinado cliente. Então, eu vim para trazer um pouco mais disso, aproximar mais o arquiteto do cliente, para deixar o arquiteto um pouco mais tranquilo em relação aos processos de mão de obra. Então, a nossa ideia é isso. Então, o que muitas das vezes pega para os arquitetos? O cliente, às vezes, fica em cima do arquiteto para entregar a planta de hidráulica, elétrica, que são coisas mais finas ali do projeto. Então, a gente entrega isso tudo para o arquiteto. Fala, deixa que isso é responsabilidade nossa. Não é cobrado nada mais depois que o cliente fechou o contrato com a gente. Então, ele recebe planta de pedra, planta de hidráulica elétrica, auxiliares relacionados ao móvel, estruturais, que a gente fala que é uma área cinza, né, que são muretas, estruturas metálicas de sustentação. Então, existem vários desafios ali que para receber a marcenaria você precisa de uma estrutura. E o arquiteto, muitas das vezes, ele fala, nossa, até eu parar para fazer isso aqui e tal, olha, isso aqui vai até gerar um custo, cliente, porque tá um pouco fora do escopo do que eu combinei com você. Então, o cliente muitas das vezes não entende, e aí começa a entrar os conflitos. Então, a gente está ali para poder auxiliar nisso, livrar um pouco o arquiteto dessas situações, que às vezes acaba sendo desconfortável para ele e o cliente, e a gente está lá para ajudar. E a gente tem que entregar o resultado final muito bem feito. Então é melhor eu ter o controle, porque pedra ela vai participar integralmente do móvel, e ela tem que mesclar o acabamento. Marcenarias no geral tem. Tem, porque entrou mais cliente, aí entra no limite de capacidade de produção. Mas não a sua. Exatamente, até porque é só o nome marcenaria para lembrar o cliente que nós estamos assim com o que a marcenaria oferece, né? Aí que eu falo que às vezes o cliente não entende muito, né? Por isso que até tem uma proposta aí de uma nova roupagem da entrega do logo da empresa e tal. Mas enfim, voltando para a questão do prazo, tirando esses déficits que o marceneiro tem, a loja, algumas delas são muito eficientes. Por quê? Porque o corpo de equipes que trabalha ali, eles conseguem seguir um cronograma muito bem feito até o pedido chegar à fábrica. E a fábrica, por sua vez, raramente ela tem problema com prazo. A não ser que atinja muita a demanda dela e ela vai ter esse problema igual uma marcenaria teria. Só que uma fábrica, às vezes, tem que alcançar milhões ali para poder sobrecarregar. Se atrasar é porque ele ainda tem problema logístico. Entendi. De serviço para entregar o projeto para a fábrica produzir. Que bacana. Então, foi muito legal conhecer um pouco da sua empresa, um pouco do que é esse novo formato, né, de marcenaria, vamos falar assim. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito contente, muito feliz de você estar aqui junto com a gente, explicando um pouco mais. A gente está entendendo um pouco mais esse formato, explicando para as pessoas também. Isso é muito importante, o cliente entender que existe uma plataforma legal para comprar. A gente chama isso de compra inteligente. Onde a gente é uma ponte para o cliente. Né? Quando o cliente entende que ele tem acesso, assim, sem atravessadores, né? Como a franquia, ela tem o custo da franquia, né? O marceneiro, ele tem seus empecilhos, né? Então não é questão de falar assim, eu vou falar mal de um, falar de outro para falar que o meu é melhor. Não, a gente coloca dentro de uma realidade, a situação de cada um, não que seja um dele é ruim, o outro é melhor e tal. E se posicionar o que a gente está fazendo de diferente. Para o cliente entender realmente o porquê que ele vai comprar com a gente. Se vale a pena ou não, né? Eu sempre falo para o cliente assim, você vai decidir, eu não quero vender para você, eu quero que você entenda o que você vai comprar. Depois a gente fala de negócio. Depois a gente vai negociar e ver o valor disso. Então ele entendendo isso, ele compra isso com muito mais segurança,
ele sabe que na hora que é entregue, ele vai saber como vai ser entregue. Então a gente vai muito mais a fundo, de uma forma um pouco mais técnica para ele. Perfeito, muito obrigada mesmo, viu? E parabéns pela empresa, pela iniciativa aí de criar uma coisa nova. Bacana. Obrigada, viu? Tá aberto aí parabéns. para todos os clientes conhecerem aí a nossa plataforma, vai ser um prazer atendê-los. Muito obrigada. Então hoje nós conversamos com o empresário Jonathan Santos, da Ornato Marcenaria. E não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos juntos.